Olá, varanders! Olá, varandas! Como vocês estão? Hoje nós temos um novo tema para o nosso encontro. E o tema é luz, câmera, ação. A ciência imita a arte? Saberemos hoje. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Hoje estamos com mais um Ciência na Varanda. E o nosso convidado especial de hoje é o professor João Ramos. As palmas, né? Pessoal, vocês perceberam que hoje nós estamos bem temáticas, né? A gente tem um amor, assim, meio compartilhado pela Mulher Maravilha. Então vamos lá. Começando aqui a nossa conversa, a gente vai querer saber essa relação da ciência com a arte, não é isso, Kátia? Pois é, tem aquele velho ditado. Primeiro, João. Vou prender você lá atrás. Hoje nosso teste está super animado. Vou prender você. Pode prender ele. Hoje ele está muito mais animado. Então, gostaria de agradecer, João, a você ter aceito o nosso convite, ter vindo nos visitar aqui na varanda, tá certo? Já deu para perceber que o nosso convidado já está ali bem à vontade na varanda. Então, bora conhecer mais sobre o convidado de hoje? A produção do Ciência na Varanda deu aquela stalkeada básica na internet e também no currículo Lattes para ajudar a formular esse texto de apresentação, né? Mas a gente sempre tem que dar aquela enxugada, porque afinal de contas é cada fera que vem aqui nessa varanda, não daria tempo da gente ler o currículo todo. Então a gente vai dar uma resumida. Ele tem cara de nerd, é verdade, mas não é só por isso que ele é o convidado para o tema dessa semana. É porque o tema mistura um pouco do universo geek e ciência. O professor Dr. João Eduardo Ramos é físico e, como pesquisador, se dedica a estudos da relação entre a ciência e a arte, que tem tudo a ver com o tema deste quarto episódio. Ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste, em Caruaru. É doutor e mestre em ensino de ciências na modalidade ensino de física pela USP e é licenciado em física pela UFPE. Ele tem ampla experiência na área de educação, com ênfase no ensino de física, onde atua nos temas de experimentação didática, instrumentação para o ensino, leitura, literatura no ensino de física, humor na ciência e formação inicial de professores. Tem como interesses de pesquisa o estudo das possibilidades didáticas da aproximação entre a arte e a ciência. Professor João Ramos, seja bem-vindo ao Ciência na Varanda. É legal que você conseguiu juntar duas áreas que as pessoas falam assim, não tem nada a ver, né? Que é a física e a arte, e você trabalha com as duas juntas. Muito legal, né? Vamos beber dessa fonte aqui hoje, né? Opa, com pegar certeza. Essa mistura boa. O professor falando, né, que trabalha aí com a parte da ficção, é bem interessante. A gente vai tentar entender um pouquinho como é que essa arte, né, vai se relacionar com essa ciência. Isso é muito interessante para a gente. Inclusive, a gente deu temática justamente por isso. Estamos aí, né, não é à toa, o vídeo de hoje. Então, João, uma das coisas que a gente está discutindo aqui, né, será que a ciência imita a arte? É justamente porque se a gente começar a olhar, né, os primórdios da ficção científica, a gente vai ver coisas que acontecem, e lógico, né, que elas são subsidiadas pela possibilidade do cinema ou dos livros, né, da escrita, mas algumas coisas acabam vindo para o nosso plano cotidiano, né? Então, eu vou trazer exemplos lá de meados do século passado, quando vocês ainda não eram nascidos, né? Mas a gente tem um seriado que surgiu,
que era o Jornada nas Estrelas. Mas eu me lembro. Você se lembra porque ele tem, Eu me lembro da minha época. ele tem até hoje. Inclusive, a própria Netflix lançou, né? Uma remasterização. Então, nós temos, lá no comecinho, eles tinham algumas coisas, por exemplo, que depois entraram no nosso cotidiano, como, por exemplo, portas que se abrem quando a gente se aproxima, os telecomunicadores que hoje são os nossos celulares, né? Inclusive, um dos primeiros modelos era aquele de abrir assim, né? Nós temos também, hoje também tem os modelos modernos, né? Que agora abre para todos os lados. Horizontal, para todo lugar. Todas as dimensões. Tinha as teleconferências, né? Que também vão surgir muito depois. São coisas que vieram para o nosso cotidiano, por isso que eu estou te perguntando. A ciência imita a arte? Como é que é essa história? Essa é uma pergunta sensacional e talvez eu me alongue um pouco comentando sobre ela, porque o que é interessante nesse aspecto é o seguinte: pensando na origem, né, tanto da ciência, da arte e tal, né, elas vão ter muitas coisas em comum. Então, um deles é tentar explicar o que a gente está vivendo, né? Então, a arte, ela de alguma maneira vai buscar explicar ou trazer vivências individuais ou reflexões coletivas e vai expressar isso de alguma maneira. E a ciência também. Vão ter perguntas que a ciência quer responder e que vai buscar alguns elementos, né, que se repetem, coisas desse tipo, para tentar explicar isso. E aí tem pontos em comum entre as duas, que é, por exemplo, a imaginação. Então, tanto na ciência quanto na arte, a imaginação tem um papel fundamental. Então, a gente, né, os experimentos de pensamento que o Einstein vai propor, né, se assemelham muito a imaginar uma ficção, né, imaginar contar uma história e tal, mas ele vai fazer isso com base, tentando respeitar o máximo do real, né? E aí o que é legal é que a arte, e no caso da ficção, a gente vai ter uma liberdade total. Isso vem da própria narrativa, né? Seja da poesia, seja da literatura como um todo. Eu posso criar e imaginar o que eu quiser, né? E botar isso no papel. Eu não tenho tanto uma preocupação de, isso aqui não pode acontecer. Não, porque eu posso dizer, é fantasia, tudo bem. Então, na fantasia, né, o Fred que a gente pode falar. E isso vai aparecer em animações, né? Mas aí tem um ponto interessante que é onde começa a chegar a ciência. Então, por exemplo, naquele filme de animação Up, Altas Aventuras, o pessoal faz uma coleira para cachorro que transforma o cachorro, começa a falar. Então, é aí que tem o que científico. Então, o cachorro poderia falar porque alguém fez um feitiço nele, ele passou a falar, ou eu criei uma coisa científica para fazer isso. Então, essa ligação entre a imaginação, tanto na ciência quanto na física, né, na arte, é muito forte exatamente porque vai permitir a gente criar esses imaginários. E aí, avançando para a ficção científica, o que vai se tornando mais interessante é que, de alguma maneira, essa imaginação, né, que eu tento trazer um pé na realidade, mas pensar um futuro que ainda não existe, aí podem surgir elementos desse tipo. Então, tudo bem, naquela época já existia o telefone, então é natural eu pensar, será que um dia o telefone vai deixar de ficar parado num cantinho, eu vou para dela, vamos pensar isso. Aí você vai lá, faz um rascunho, imagina um desenho e bota lá na narrativa. E aí, curiosamente, né, talvez por ser algo muito próximo do real, a gente realmente observa. Outros elementos já vão ficar mais difíceis, né? Então, uma viagem no tempo, a máquina de teletransporte lá do próprio... Embora você tenha relatos de pesquisas que estão tentando fazer, né, mover algo de um canto para o outro, né? Mas isso vai aparecendo, de alguma maneira vai ficando no imaginário. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim. Essa imaginação vai povoando
e de alguma maneira, não sei se a gente é direcionado a buscar isso, porque a gente viu que aquilo ali é legal. Além desses elementos, né, o que a gente tem vivido muito hoje é a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, junto com a robótica, já está na ficção científica há anos, né? Então você vai ter robôs, e aí todo mundo quer um robô para fazer as coisas para você, né? Só que aí o que é legal que a ficção traz? A ficção também chama atenção para, legal, você pode ter um robô para fazer coisas para você, mas esse robô pode se rebelar contra você. Então a gente vai ter Exterminador do Futuro, a gente vai ter, né, no próprio 2001, Odisseia no Espaço, você tem um robô que na realidade é muito mais uma inteligência artificial que vai se rebelar contra você. Então a gente vai tendo essas possibilidades de ir olhando, mas aí voltando para a pergunta, né, da ciência imitar a arte. Eu acho que é uma troca. Você vai ter tanto cientistas que podem olhar a arte e achar aquilo ali interessante, como uma representação, uma forma de conseguir representar aquilo, como artistas que vão poder olhar para a ciência, né? Então acho que é por aí. Não tem uma resposta pronta, né? Imita ou não imita. Pode imitar, mas é muito amplo, né? Tem algumas séries com base nisso que outras pessoas que já trazem essa ideia de vamos tratar bem os computadores, vamos tratar bem os robôs, porque um dia, quando, não é nem um se, é quando eles se rebelarem, nós vamos ser amigos, eles vão saber que eu sempre tratei eles bem. Então tem muito disso, né? Uma coisa que, principalmente no finalzinho da tua fala, que você traz pra gente, né? Essa ideia de que a ciência ela pode imitar a arte, mas eu também penso que seja uma mão dupla, né? A arte também imita a ciência imita a arte. A gente vê que, principalmente na ficção científica, eu não diria um cuidado, mas em alguns momentos há um viés ali da própria ciência, que a gente entende que aquelas leis, elas são reais. Alguma coisa especulativa, imaginatória, né, que aparece, mas que a gente, quando vai para a física, para a química, para as outras ciências, as leis que explicam, a gente vê que há uma base para aquilo que está sendo mostrado, ainda que especulativo. Então, acerca desse conteúdo, professor, desse assunto, o que é que você pensa em relação a alguns equipamentos que a gente imagina que, será que isso um dia vai acontecer? O senhor já citou aí, que eu fiquei até vibrando aqui, pode ser que a viagem no tempo ela aconteça, ou nunca pode acontecer, a física explica isso, a ciência dá alguma margem para a gente? Boa. Tem muita coisa possível. Mas assim, enquanto vocês estavam perguntando, eu fui lembrando, por exemplo, olhando para outros elementos da ciência, né? Então, se a gente pega clonagem, né? Então, é um tema que está na ficção e que a gente vive, né, os aspectos biológicos que a gente já observou clonagem desde o século passado. Né? Mas olhando para a física, né, e aí nesse sentido, eu até trago uma indicação de um livro bem interessante do Michio Kaku, né? O Michio Kaku, ele é É doação não, né? Não é doação não. É sugestão, não doação. Que vai bem nessa linha dessa pergunta. O Michio Kaku, ele é um divulgador da ciência, né? Um físico divulgador. E aí, na física do impossível, ele vai nessa linha de o que a gente vê na ficção e que será que isso um dia poderia acontecer. Então, aqui na capa ele traz, né, campos de força, teletransporte, viagem no tempo, traz também invisibilidade, e aí ele cria 3 categorias para essa impossibilidade. Então, o primeiro impossível são coisas que já existem, mas que ainda não em escala comercial. Então, você tem experimentos que já conseguiram fazer isso. Então, por exemplo, invisibilidade. Então, você consegue gerar já materiais e vai ter uma coisa chamada índice de refração negativo. Que ele meio que, não é que ele vira um espelho, mas ele atravessa e a coisa fica invisível. Né? Então, claro, você não vai conseguir fazer um carro invisível como o do 007, mas algumas coisas talvez dê para fazer no futuro. Outras coisas que ele vai chamar de nível 2, impossibilidades, são coisas que talvez daqui a 100 anos a gente possa fazer. Então, um campo de força ou um laser, tipo o raio da morte de Star Wars. Então, imagina, né, a gente explodindo planetas, né, juntando um laser enorme.
a princípio daria para fazer isso, você não está violando nenhuma lei da física. E já o terceiro nível, que aí que ele vai chamar de impossibilidade, são coisas que a física, tal qual a gente conhece hoje em dia, não permitiria. Então, por exemplo, viagem no tempo e tal. Então, de alguma maneira, o que eu acho legal do livro é que ele não quebra que não pode acontecer. Ele só diz, atualmente, do jeito que a gente conhece o mundo, não dá. Então, muito bem bacana. Dá até para destacar, por exemplo, tem a impossibilidade do número 3, por exemplo, é um clássico da física que é a máquina de nós percebemos. Você tem que gerar energia infinita. Não dá. Você percebe uma lei da física. Na verdade, você está um pouquinho de possibilidade de dois. Olha, Junto com o universo estamos avançando. O universo paralelo paralelo. aqui já tem, né? Eu tenho uma defesa. Quando a gente abre aquelas salas no MIT e abre as subsalas, para mim aquilo é tudo legal. multiverso. É multiverso e ainda assim, né? Um teletransporte, porque você sai de uma sala para outra, opa, como é que eu cheguei aqui? Resolvemos, dá para fazer. Tudo no conforto. Essa é a melhor parte. Eu fiquei preocupada com a história do raio da morte, viu? Cuidado, não faça não. Se não conseguir desenvolver a ciência necessária, não faça. Esse é um detalhe da ciência, né? A ciência, ela não tem quem trabalha com ciência tem que ter um cunho ético. Um cunho ético. Mas É o grande problema, aquele lá de Oppenheimer, né? A bomba. Justamente. E esse é um ponto legal que a ficção mostra, né? Então, de como pensar narrativas em que parta de uma situação e que, de alguma maneira, vamos explorar o desenrolar disso aqui. E aí você vai ter casos desse tipo. Então, a invenção do cientista que, sei lá, pensou em criar uma bomba. Então, quais os aspectos éticos vão estar por trás disso? É a questão do desenvolvimento, né? Só que aí a gente pensa no desenvolver a ciência, mas a forma que vai usá-la, aí já parte para outro cunho mais social, né? Já não é mais do cunho científico, aí já é a parte mais ética. Tem muitas séries, filmes que vão trazer essa coisa. Uma invenção foi pensada para uma coisa, está sendo usada para outra. Sim. Aí isso é que é curioso. Então, de alguma maneira, a ficção traz elementos de uma realidade, né? E a gente acaba vendo que essa ficção, ela mostra pra gente, principalmente quando a gente pega esses seriados que vão passar no futuro, a gente percebe que, digamos, uma desigualdade social, ela só aumentou no futuro. Sim. Com todas a visão que a gente tem hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a possibilidade que a gente tem hoje de reverter esse quadro, então, a ficção do futuro sempre mostra que esse quadro só piora. Alavanca. Então, tem filmes muito bacanas. Tem Elysium, que é um filme que mostra bem essa cisão, né? Quem é rico e tem dinheiro está morando numa estação espacial fora da Terra. E na Terra está todo mundo morando em coisas que parecem favelas. Né? Aquele do tempo, né? Eu não me lembro o nome, que os caras, as pessoas pobres têm que correr o tempo todo para receber o salário, o rico fica tranquilo, enfim. Só alavancando. Esses planos para narrativa são muito, muito bons, né? E aí é um pouco a característica da ficção científica. Você traz elementos, mesmo que seja uma ciência inventada, mas você amarra isso e vai mostrar outras coisas. Sim. O próprio Jornada nas Estrelas, né, é muito interessante porque por trás das naves, da Enterprise, de raças diferentes e tal, você encontra muita analogia com situações parecidas que a gente vive, não precisa de nave. Então, tem um quê meio colonizador, né? Não, eu vou lá, mas eu sou bonzinho, então eu vou ajudar o pessoal. Mas tem a pessoa que vai lá para destruir, né? Então, a gente encontra essas pontes nas narrativas, né? Tinha um negócio que eu estava querendo comentar, só que agora fugiu completamente. Enquanto você está lembrando, você trouxe vários livrozinhos aí pra gente. Você estava comentando aqui do início da ficção científica. O que você tem aí pra gente compartilhar aqui com os nossos varanders? Antes só de trocar esse livro, é um negócio que eu estava reparando aqui, e
as impossibilidades do nível 1 são muito maiores do que no nível 2 ou 3. Tem 10 possibilidades. Isso é bom, né? Porque os elementos podem aparecer nesse sentido bom. E OVNIs ali, né? E também, essa história da ficção, eles trouxe exatamente para fazer essa reflexão da arte e da ciência imitando a arte, né? E dessa via de mão dupla, né? A história da ficção científica, ela como toda história, né? É difícil trazer um marco temporal, esse aqui. Esses aqui são os literários, mas a gente tem outras narrativas antes dessas, né? Essas aqui já são da virada do século XIX para o século XX. Mas você vai ter o Kepler escrevendo uma ficção em que ele descreve uma ida para a Lua. Você vai ter o Edgar Allan Poe também escrevendo sobre a ida na Lua. O Cyrano também escrevendo sobre a ida para a Lua. Então, por quê? Porque é esse processo de imaginar. Então, a gente olha a Lua, né, todo mês. E a gente continua tendo desejo de ir para lá. E tem toda essa coisa sedutora do sonho, de olhar e de imaginar. E aí, é quase uma brincadeira, né? Vamos imaginar ir para a Lua e morar na Lua. E aí esses escritores, né, eles são tidos como alguns dos precursores dessa ciência. Então, começando, e eu sempre gosto de destacar isso, que a primeira escritora, né, o primeiro escritor é uma mulher, foi a Mary Shelley. E a Mary Shelley, no Frankenstein, ela vai trazer uma preocupação que, se a gente tira a ciência, você vê que é algo que a humanidade como um todo tenta dominar, que é vencer a morte. Sim. Então, como é que eu não morro? Né? Ou como é que, se eu estou morto, como é que eu volto? A ideia do elixir, né, da morte, não conseguimos descobrir, mas a ciência avança tanto que prolonga isso. Tanto que hoje em dia a gente tem uma medicina ultra avançada. A média de faixa etária já está lá pelos 90 anos. E, claro, né, quando todo mundo consegue ter acesso a essa saúde, né? E, então, é uma preocupação que permite a todo mundo, né? Como eu posso prolongar isso? E aí a Mary Shelley vai se debruça sobre isso. Ela, de alguma maneira, acaba trazendo uma ciência que estava surgindo nessa virada do século. Então, essa coisa da eletricidade, e vai trazer isso para o romance, né? E aí é um romance que vai influenciar filmes, né? Você vai ter todo um imaginário que vai surgindo a partir do Frankenstein. Então, nesse sentido, a arte aqui acaba se apropriando um pouco de elementos da ciência, essa coisa da eletricidade e tal, e imagina, né? E aí, sei lá, a gente podia fazer um paralelo de você usar tô com um eletrocardiograma na cabeça, mas não é isso. De tentar reviver, uma carga, é o que a gente usa hoje. Hoje a gente usa, né? Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você vai lá, você usa eletricidade. Choque aqui, né? Um para-raio. Então, ela não estava errada. Né? Então, de alguma maneira, né? Esse imaginário ficou ali, né? Não é sempre difícil, né? Bater e dizer, influenciou e tal. Não sei, mas no aspecto imaginário está ali presente. E aí, junto com a Mary Shelley, que também é tido como uma literatura de terror, né? Justamente porque você está trazendo essa coisa que tem um fascínio, mas que também dá um medo, né? E aí os outros escritores, né, tidos como esses precursores, vai ser o Júlio Verne, na França, com narrativas mais de aventura, né? Então você passa a ter narrativas de aventura que vai fazer muito sucesso, né, na época. Então, como Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, e tem inclusive Da Terra à Lua, de novo a Lua, né? Em que ele vai imaginar uma viagem até a Lua, e aí na Lua vão ter seres fantásticos e tal. E a obra do Júlio Verne, ela que vai ser usada como ponte entre a literatura para o cinema, porque também na virada do século, o Georges Méliès, os primeiros filmes de cinema que vão surgir são adaptações do Júlio Verne, mas são narrativas de aventura. E
o imaginário é fortíssimo aqui. Então, tem uma história que comenta que o Júlio Verne descreve tão bem uma aventura na África e tal, todo mundo jurava que ele tinha ido para lá. Ele disse, não, nunca saí da França. E, de novo, é a imaginação. A gente, quando lê uma narrativa, se prende que acredita que aquilo ali é real, né? Eu li a história do Perdido em Marte, que virou filme, né? Ele é muito verossímil. É impressionante como ele é verossímil. E durante a leitura eu tinha que lembrar que não é real, que não tem uma pessoa em Marte, que esse cara não é um documentário. Tem que ficar se autorregulando todo. Total. Putz, está super preciso. E no livro ele vai fazendo os cálculos de quanto de terra você precisa, de quanta energia ele vai ter. Ele planta batata, está tudo certo. Eu não vi o livro, mas eu vi o filme. E eu achei ótimo quando ele... Me parece que aquele personagem é sagitariano, né? Porque nada nunca tá ruim, né? Exato. Tudo dando errado, ele refazendo. Isso que é muito curioso. E aí ele vai e fala assim, não, porque, olha, só vou conseguir sobreviver porque eu sou o melhor dos cientistas, eu sou um botânico. Perfeito. É muito divertido. E o último exemplo é o H.G. Wells com a Máquina do Tempo. E aí, essa Máquina do Tempo, basicamente, como o nome já diz, é uma possibilidade de viajar no tempo. E aí, o que é legal é que, nesse caso, é um exemplo interessante dessa relação da física com a arte. Por quê? Porque aqui na Máquina do Tempo, que foi lançada alguns anos antes dos artigos do Einstein, o H.G. Wells ele já propõe que é possível viajar no tempo, porque o tempo é uma coordenada espacial. Então ele já traz a ideia de 4 dimensões. E aí por que isso aconteceu? Então, o H.G. Wells ele chegou a frequentar palestras na Inglaterra de um matemático, eu não vou lembrar o nome dele agora, que já estava trazendo essa possibilidade. Então, inspirado por isso, ele foi lá e escreveu a história. Então, alguns anos depois, Einstein vai e publica o artigo da relatividade dizendo, o tempo é uma coordenada, está aqui, coordenada do espaço-tempo e tal. E aí fica essa ponte, então, é a arte que antecipou. Então, está todo mundo embebido nesse contexto, né? Mas aí o que é interessante é que ele usa isso na narrativa para justificar a possibilidade de viajar no tempo. Não é uma novidade literária, porque já tinha outras histórias em que você, de alguma maneira, um feitiço, e aí você voltava no tempo, né? Mas consciência é uma das primeiras. E aí o que ele vai abordar é exatamente aquilo que a gente estava comentando. Ele foi indo tanto para o futuro, que ele foi observando uma sociedade estratificada, né? Onde você tinha seres que exploravam outros seres, né? E como isso foi gerando, né, toda destruição e tal, e ele vai avançando até ver como acaba. A gente pensar um pouquinho, esforçar um pouquinho, a gente consegue sair daqui com a Máquina do Tempo hoje. mas acaba sendo um precursor para muitas outras histórias de ficção, né, que vão envolver essa viagem no tempo. E me lembro um seriado que fez muito sucesso recentemente, né, que é justamente que vem de uma história literária, né? São mais de 13 livros escritos também por uma mulher. E é o Outlander. Né? Sim, exatamente. E aí ela não tem uma máquina do tempo, mas existem locais no planeta que permitem que ela, né, faça essa viagem no tempo. Mas a ideia de você poder viajar no tempo é que ela é muito preciosa. Apesar dela não estar sempre viajando para o passado, né? Uhum. Mas é uma ideia preciosa, né? Demais. E aí você vai ter diversos autores que vão brincar com isso, e aí vai chegando na coisa bacana da ficção. Viajar para o passado, eu conheço o passado, né? Então você pode reviver ali, né, alguns elementos e tal, e aí tem as histórias que vão brincar de e se Hitler não tivesse nascido, de alterar, né, a história, tentar alterar o passado, e aí chega em multiversos, né, em diversas possibilidades, mas a coisa começa a ficar divertida também quando eu tento me imaginar o futuro. Então, dado que eu conheço agora, o que vai ter no futuro, né? E aí, quando a gente olha para a ficção, a gente vai ter, por exemplo, no cinema,
o De Volta para o Futuro. Um filme dos anos 80, imaginando alguns anos, né, na frente, acho que perto de 2015, por aí, a gente não tem nada do que está no filme. Né? No filme aparece lá um sapato que é amarrado sozinho, né? O skate flutuar, não tem nada disso existe. Então, essa imaginação é muito gigante. Eu achei só a réplica do carro, mas nem funciona. Só nas minhas buscas. E então esse imaginar o futuro é um processo muito rico, né? Exatamente. O que será que eu não sei, né? Então tem umas gravuras que eu acho belíssimas do século XIX, que aí mostrava Paris com vários carros voando, né? E aí hoje em dia você também não tem carro que voa, tudo bem, você tem avião, mas outros elementos já não tem tanto. E aí você vai ter futuros bonitos, né? Onde, né, tudo está ecologicamente em equilíbrio e tal, né? E futuros que está tudo acabado, né? Que é talvez a maioria dos futuros. Então, você pega narrativas como Blade Runner, né? Em que você vai ter robôs tão avançados que não se diferem de pessoas, e aí esse é o mote, né, do filme. A sociedade é toda acabada, né? Você tem muita tecnologia, mas essa tecnologia não acompanhou. Mas aí tem um ponto em relação à ficção que eu queria pontuar. Que na maioria das narrativas, e isso você consegue encaixar em praticamente todas, a ficção, ela vai sempre tratar dos anseios e dos medos da gente. Então, ou seja, no futuro, o que eu tenho que né, vai me dar medo e do que eu tenho desejo que aconteça. Então, esse embate entre o medo e o desejo nas narrativas é muito forte. Então, por exemplo, o exemplo dos robôs. Então, o robô é muito legal, o robô vai ajudar a gente e tal. Então, esse é um anseio. Todo mundo tem seu robozinho ali para limpar a casa, né? Mas aquele robozinho não vai lhe atacar. E aí o medo surge, pô, mas e se ele avançar demais e me matar e roubar meu lugar? Então, isso vai estar sempre acompanhado. Exploração espacial. Pô, vamos para Marte e tal, vai ser legal lá, a gente vai avançar. Mas e se tiver alguma coisa lá que mate a gente e acabe com a sociedade? Então, essa relação, ela vai aparecer muito na ciência, até nos aspectos que a gente comentou de, por exemplo, uma energia nuclear. A gente tem anseio por ela, tem desejo, pô, seria, né, uma energia relativamente limpa, que acaba com o combustível fóssil e tal. Mas a gente sabe os medos. Gente, até tem os acidentes, né, que aconteceram. Mas são raros, mas há uma possibilidade. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Também, assim, medo e desejo são coisas que funcionam a humanidade. Total, perfeito. Exatamente. Né? Porque a gente tem um desejo, tanto é que os processos de colonização, todos eles são funcionados pelo desejo de conhecer. Mas o que a gente vai encontrar lá? Tá certo? Pessoas maravilhosas. Então, uma coisa só que o professor João falou aqui foi da ideia o robô vai se rebelar contra a gente. Estavam até especulando recentemente sobre as IAs, né? Perguntava uma coisa, ele dizia outra, eles vão se rebelar e começou a fazer aquele terrorismo e está todo mundo usando e continua usando. E aí é só essa ideia, né? Da gente ter esse cuidado de pensar, né? Até que ponto esse desenvolvimento, até que ponto de que forma eu estou usando essa ciência, né? Lembrando que a ciência, ela não surge para nos dominar, para sermos dominados por ela, mas que a gente a use de uma maneira consciente, né? Eu vejo também nessa conversa, Kátia, que a gente se utiliza, a ciência viu um campo muito fértil na ficção, nos filmes, nas próprias HQs, eu estou temática aqui, como uma forma de divulgar, de se autodivulgar, né? A ciência, ela faz muito disso, e quando a gente vem tratar esse assunto aqui, é justamente para dizer que a gente encontra ciência não só dentro das academias, mas aí no teu filme de ficção, na tua HQ, tu estás aí aprendendo bastante. Então, continue consumindo esse material que é riquíssimo. Olha aqui, nossa doutoranda em HQ. Tentando me tornar um especialista. Mas a gente quer agradecer, né? Isso, com certeza, João.
Já acabou. A conversa, gente, eu não tenho ideia. Mas a gente faz parte 2, parte 3, né? Pensar que esse negócio de só uma parte não tá dando certo. Sempre tem uma parte Mas também terminar com o desejo de voltar é sempre bom. É bom, é. É ruim quando termina, não quero mais, né? Mas o desejo está aí. Então a gente quer agradecer a vocês mais uma vez, né? Mais um episódio de estarmos aqui. Se prepare, vai ter mais um episódio maravilhoso. O engajamento tá maravilhoso. A gente quer que vocês vão lá, deixem ideias pra gente estar aqui discutindo com vocês nos próximos episódios, né? Essas gravações. Beijo, até a próxima! Oi, varandeiros! Olá, varandeiros! Como é que vocês estão? Varandeiros! O que você está comendo, Fred? Tem um portão aí. Cabelinho. Tirar o frio, Dá um cortezinho aí e acabou-se.